Boa noite, minha gente. Boa noite, meu povo, povo amado, povo querido, povo abençoado. Em mais um dia aqui na sua televisão, no canal 25.1, agora você olhando nos meus olhos. E que felicidade, hein? E que felicidade é ter você aqui. Você aí do outro lado também agora, assistindo via o nosso canal no YouTube, Olhe nos Meus Olhos. Eu sei que você aguarda por esse momento todo dia, não é? Logo 10 da noite, indo até 11 horas, para a gente ter esse papo pertinho de você sempre. Eu não largo a sua mão e sei que você não solta a minha mão também. Eu sou o Renatinho Soares, o arroba tá aqui, você pode me seguir aí no Instagram, pode compartilhar também essa informação mandando para quem você quiser, aproveitando ainda para mandar o nosso link do YouTube para o maior número de pessoas e fazendo da nossa comunidade uma crescente verdadeira de muita atenção, levando sempre uma mensagem motivacional, inspiracional, uma mensagem que vai levar você para um rumo de sucesso, porque cada convidado que a gente traz aqui sempre tem os insights mais poderosos de todos os programas de televisão ou de TV, ou de rádio, ou do YouTube, que você possa imaginar, e isso é verdadeiro que eu estou falando, porque o que eu tenho escutado de pessoas dando feedback, dizendo, olha que legal, foi bom demais, foi muito especial o convidado A, B ou C, e para essa noite, eu estou recebendo mais um daqueles convidados que faz com que você fique grudado na TV, ouvindo a gente pelo rádio agora, onde você estiver também, e participando de tudo sem perder nada. Você sabe que o nosso programa é repleto de muitos amigos que sentam junto com a gente aqui e trazem essas histórias. Hoje eu vou receber um que tem uma relação com o futebol, que tem uma relação com a prática esportiva. Ele é, além de um filântropo que toma conta de obra social também e que faz muito nas classes iniciais aí do futebol da preparação, tem esse coração generoso dedicado a esse tempo nosso de conversar e vai contar a sua história aqui. Eu vou receber com uma salva de palmas o meu amigo Berg Nascimento, conhecido como Berg dos Esportes. Seja bem-vindo, meu amigo. Maravilha, muito feliz em receber você. O currículo, a biografia é muito grande, mas eu vou querer que você faça a sua contação para que todo mundo possa acompanhar também. De onde é o Berg? O Berg veio da onde? De qual bairro? De Fortaleza? Filho de quem? Para a gente começar esse bate-papo. Boa noite. Boa noite, primeiramente. Boa noite a você e a todos os telespectadores. É uma satisfação imensa estar aqui no seu programa, que tem uma audiência incrível aqui no estado de Ceará. Então, eu nasci aqui em Fortaleza, mais precisamente ali no bairro da Parangaba, no Hospital Menino Jesus de Praga. Sou filho do Narciso José, que é sapateiro, modelista de calçado. E também da dona Wanda, né, que é uma grande militante também na causa social e também uma grande vendedora de confecção. Trabalhou também muitos anos ali na Zé Avelino. E aí a gente está aí nessa caminhada também no esporte, né, como ex-atleta profissional, sou ex-atleta de futebol profissional, sou professor de educação física formado, pós-graduado em administração, em marketing, e estamos também trilhando esse caminho junto com o social há mais de 10 anos, né, porque eu sou o presidente e fundador da Associação Filhos da Luz. Muito bom, e você hoje aqui junto com a gente para falar sobre o trabalho que desenvolve, sobre as histórias que você tem, que essas são histórias de superação. Do outro lado, eu sei que tem uma atenção muito especial dos nossos ouvintes, telespectadores que participam, que assistem e que ficam aguardando muito por esse momento. Sabe, o nosso programa ele vai para além do campo profissional. Eu sei que você caminha em várias plataformas, mas tem muita história boa para contar. Quando eu falo aqui do Berg dos Esportes, ninguém pode tirar de você o seu começo de carreira, né? O menino que corria atrás da bola e que colocou a bola aí como algo prioritário para a vida e hoje vive em prática, não é? Do esporte, trabalhando pelo esporte. Como é que é? Começou quando esse desejo? Você tinha quantos anos quando você ou seu pai ou alguém percebeu que ia dar certo? Esse garoto vai dar certo. Eu acredito que a minha história é um pouco parecida com a maioria dos brasileiros, né? Aquele menino que fica ali jogando bola na frente de casa, né? Ali na rua, depois vai para uma escolinha e aí tende a trilhar seus caminhos. Então eu comecei muito jovem, né? Acompanhando meus pais que viajavam bastante. Meu pai, como eu falei, é um modelista de calçado. E aí nessa época aí a gente já estava morando ali por Minas Gerais. E aí foi quando eu comecei nas escolinhas de futebol do Cruzeiro. Iniciei ali meus primeiros passos, depois a gente foi crescendo um pouco, e aí depois a gente foi para um time ali
nas escolinhas do Fortaleza, né? Sou torcedor do Fortaleza até hoje. Maravilha. Torcedor do Fortaleza até hoje, jogava nas escolinhas. Aí quando eu saí daqui, acho que eu tinha uns 12 anos de idade. Quem foi o cara que viu você jogando e disse que faz sentido? Esse Berg aqui, tinha um nome... Como é que era o seu nome no futebol? Berg mesmo? Sempre foi Berg, né? A gente sempre conheceu, porque meu nome é Vanderberg, né? Tá. E é um nome um pouco grande, aí todo mundo chamava a abreviação de Berg, facilitava bastante na hora da chamada. Eu sempre fui morador ali da Serrinha, Parque dos Irmãos, ali tinha um campinho de futebol ali dentro da Serrinha, e a gente ia ali com 8, 9, 10 anos, na minha infância, a gente ia para aquele campinho ficar jogando lá. Tinha a escolinha do Nenê, onde a gente começou lá os primeiros passos, e aí depois, como eu te falei, quando meu pai viajando, a família viajando, a gente acompanhava. Lá em Minas Gerais, né, a gente começou nas escolinhas do Cruzeiro, né, aquela questão de iniciação esportiva. Você estava em Fortaleza, morando em Fortaleza, depois você sai junto com a família para ir para Minas Gerais. Exato. Você foi fazer o que em Minas Gerais? Meu pai é um grande modelista de calçado, meu pai é um sapateiro, né, um sapateiro. O modelista faz o quê? O modelista ele prepara a forma de um modelo específico para ir para a fabricação. Exatamente, o modelista ele faz tudo, né? Além da preparação, ele desenha um modelo, ele cria o primeiro design. Meu pai começou como sapateiro, é um criador do modelo. Exatamente, né? O calçado feminino, meu pai eu sou suspeito de falar que ele é meu pai, mas para mim ele é um dos melhores do Brasil nesse ramo. É um grande sapateiro, um dos melhores modelistas do Brasil. A gente morou em Minas Gerais, mas também moramos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Novo Hamburgo. Alguma dessas mulheres agora estão usando um sapato feminino que tenha sido desenvolvido pelo seu pai. As maiores empresas calçadistas do estado de Ceará. Hoje eu fico satisfação falar nisso, estão no estado de Ceará e trilhando um caminho de sucesso, porque a grande maioria teve um pouco da participação do meu pai. Não vou citar todas, mas algumas eu posso citar, como a Via Show, né, algumas empresas calçadistas do Juazeiro do Norte, da família do meu pai. Quem é que sabia que o Berg dos Esportes, com tanto tempo que tem para cuidar do povo trabalhando e sendo atleta de futebol, tinha um pai que dava vida a obras de arte que vão ser calçadas nos pés das mulheres, e o sucesso acontece porque elas vão desfilar aí. É importante a história do ser humano, eu gosto disso, meu amigo Berg. Então seu pai desenhava, colocava, fazia, preparava. Para mim é uma satisfação falar isso imensa, porque meu pai começou como sapateiro menino ainda, entendeu? E aí trabalhando nas fábricas lá em Juazeiro do Norte, nossa família por parte de pai é de lá, meu pai é de lá, eu fui registrado em Juazeiro do Norte. Trabalhando nas fábricas dos gaúchos, os gaúchos viu que meu pai era um grande sapateiro e aí começaram a investir nele, levaram ele para o Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul ele pôde fazer curso, se especializar e voltar para o estado de Ceará mais capacitado. Depois que ele voltou para o estado de Ceará mais capacitado, passou a receber convite dos outros estados, né? São Paulo, Franca, onde tinha polo calçadista, meu pai era convidado para fazer o modelo para as grandes empresas. E aí em Minas Gerais, quando a gente chegou, foi onde eu tive a oportunidade, né, de jogar numa das escolinhas do Cruzeiro. Depois lá, quando eu estava no infantil, saí para o Guarani de Divinópolis, onde foi o primeiro time federado que eu pude participar, sub-15, sub-17. E aí depois retornei ao futebol cearense para ter uma pequena passagem ali por Icasa, porque logamente eu já fui convidado para ir para a Europa. Com 15 anos, quando você saiu da região de Minas Gerais, você já saiu um atleta federado. Federado, eu tinha 16 anos já estava federado. Vamos aqui facilitar para essa mãe e esse pai, porque você vai dar uma aula no nosso programa hoje aqui também. Para essa mãe e esse pai está em casa e vê o filho adolescente querendo ir nas escolinhas de futebol e não sabe nada sobre federação, começo de futebol, para onde vai. Você tem uma vivência, você é especialista, você sabe como as coisas acontecem aí. Então vamos lá, dessa história que você apresentou, e eu fico muito feliz em ouvir aqui. Em Minas Gerais, você vai lá, se destaca, com 15 anos de idade, você já está federado em um clube de futebol. A categoria dos 15 anos que te apresentava naquele tempo, qual era? Dente de leite infantil. Você pegou o tempo do dente de leite? Pegou o tempo do baby também? E aí você estava agora em qual categoria que você falou? Infantil, com 15 anos de idade. Infantil, federado. Essa mãe e esse pai que está em casa querem ouvir isso. O que é estar federado em um clube, uma escolinha? Estar federado em um clube significa que você está com a sua inscrição em um clube que faz parte da federação do estado e participa das competições oficiais da federação em categoria de base. Então, estar federado significa que você está apto a trilhar caminho no futebol na categoria de base. Então, você está autorizado a exercer a função de atleta de futebol na categoria. Exatamente. E pode dali em diante, dependendo da sua qualidade, dependendo do incentivo, de uma série de fatores, quem sabe ser um atleta
atleta profissional. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, esse assunto é bom, hein? E você tem muito para cooperar aqui, compartilhando suas experiências. Vamos lá. Atenção. Mães e pais que se preocupam com o futuro do filho nessa carreira, com 15 anos, eu já vejo que o mundo está muito agitado e no futebol também acontece. Tem garotinho com 6, 7 anos de idade que já está sendo contratado pelos clubes de futebol, é isso? Contratado é a palavra certa? Isso para mim infelizmente o futebol moderno, ele tem empregado diversas peças. Dentre essa da criança muito jovem tem que sair do berço, do lar familiar. Eu sou totalmente contra, eu acredito que a criança tem que ter uma primeira formação, ela tem que ter um laço familiar mais fortalecido, a mudança de cidade, ela chega a ser um baque. Então tem crianças que ali os pais já recebem salário no lugar da criança, e aí fazem com que o filho seja precocemente, né, intenso nos treinamentos, seja exigido de uma forma mental, física, técnica, do qual a criança não está preparada, tudo visando o dinheiro. Mas a gente nunca se perguntou, e quando não dá certo? Tá, você me fala disso, eu falei aqui na minha mente antes sobre o tema. Qual a idade, então, que esse garotinho aí de 6, 7 anos tem acontecido esses movimentos agora? Qual é a idade, mais ou menos, que você tem escutado? 6, 7, 8 anos, o que é? Existem casos de crianças com 10 anos de idade, né, que os pais já são cooptados por alguns empresários, né, para viajar, para levar o filho, para fazer testes, e isso é um baque na família, porque nem todo mundo está preparado para essa mudança de estado, e aí principalmente a criança que tem que mudar de escola, tem os coleguinhas, ninguém pensa no lado social e emocional da criança. Tem muita gente pensando, meu filho vai ser jogador de futebol, se um clube desse chamasse e que fosse resolver, para dar certo, logo começando essa carreira muito cedo, mas existe muitos perigos aí também, não é? Totais, até pelo fato, infelizmente, a maioria dos pais são pessoas de condição social mais favorecida, e isso impacta bastante, porque vê na criança uma oportunidade de ascensão social. Muito lindo o que você está dizendo, até que eu estou gostando desse papo, sabe por quê? Na maioria das vezes o pai não está muito preocupado nem com a formação intelectual da criança e nem também com as obrigações que você falou, a obrigação social ou, muito menos, uma estrutura jurídica para proteger essa criança que pode se tornar vítima de um contrato mal empreendido dentro desse movimento do futebol. E aí, muito cedo, talvez seja importante, mas tem que ser muito bem cuidado. Nem todo mundo tem uma assessoria esportiva, pode aparecer os espertalhões, os aproveitadores e roubando dessa criança o seu lado infantil, a pureza da criança e colocando essa criança para ser um atleta já fora da área da naturalidade, do prazo normal. Estou falando certo? É isso mesmo? Perfeitamente. Infelizmente é um tempo que não volta atrás. E para tentar resumir isso aí, para que o telespectador tenha uma maior ciência do que eu estou falando, existem pesquisas na internet, vocês podem utilizar aí o Google, que 90% dessas crianças que saem do seu lar, né, de 100%, 90% retornam porque questões tática, técnica, física, adaptação, a própria família não se adapta a uma outra cidade, a outro município, ela tem que retornar, e isso gera um caos ainda maior, porque se a família já não está estruturada naquele momento, passa por uma situação dessa, ela volta numa situação ainda pior do que ela estava. Muito bom. E a preocupação também é de que se alguma coisa foi assinada, pode ser que isso seja determinante, um fator muito pontual também para uma briga judicial depois, a procura dos direitos do atleta. Já entramos no outro tema, que é o direito esportivo, do qual você falou que isso acontece muito. O que acontece? Os picaretas do futebol, a gente infelizmente tem muito aqui no nosso país, eles aquela coisa, é a loteria para eles. Toda criança que tem um potencial talento, eles pede para o pai assinar um contrato e leva as crianças para um município para fazer um teste, alguma coisa, leva os pais, só que a maioria das vezes eles mesmos não dão suporte, não dão apoio, compra sua passagem de ida, a volta a família se responsabiliza, e eles não pensam no retorno, no que caso não dê certo, porque eles fazem uma loteria, como eu te falei, eles levam 10 atletas achando que um vai dar certo para ter o retorno financeiro para eles, mas não estão nem aí com os outros 9 que não dão certo. Talvez nós estamos falando aqui, e olhando nos seus olhos agora, você que está nos acompanhando, seja você o pai ou a mãe que se sentiu lesado ou lesada devido a essa necessidade de mudança de vida radical em tempo recorde. E aí você entregou o seu filho, o filho foi lá,
passou um tempo, voltou, decepcionou, você se cansou, ou então está nessa briga judicial à procura, porque alguém agora até impossibilitou o seu filho de sonhar sendo jogador de futebol, porque assinou um contrato e já está dizendo como se aquela pessoa, o procurador, o empresário, alguém de má fé, que isso pode acontecer, tem ele preso. Isso também é uma realidade, não é? Infelizmente é uma realidade, por isso eu aconselho os pais a ter mais paciência em relação aos filhos, aos talentos, deixa o menino brincar, se divertir, interagir com os coleguinhas, porque o futebol nessas iniciações ele tem que ser mais diversão e menos intensidade, menos profissionalização precoce, que eu acho que só prejudica. Muito bom, então quando você agora voltando para você, o pioneiro dessa história, o protagonista dessa história, com 15 anos de idade, você sai de Minas Gerais, federado, para vir a Fortaleza, fazer uma temporada. Tive uma passagem muito rápida aqui pelo antigo Uniclínico, né, na época que eu joguei com o Ivaninho, né, tinha algumas pessoas da época lá, alguns atletas que outros eu não recordo o nome, mas eu tive uma passagem muito rápida pelo Uniclínico. Do Uniclínico eu fui pro Icasa, 2003, o Icasa estava na segunda divisão do Campeonato Cearense, fiz parte daquele grupo, não tive oportunidade, que eu era muito jovem, né, no meio do profissional, mas foi uma experiência, aquilo ali tudo já foi uma coisa já intencional pelo pessoal empresariado, para que eu pudesse ter uma maior experiência com a equipe profissional e me levarem depois para Portugal, onde eu tive uma primeira oportunidade em Lisboa, ali na região do Algarve, no Desportivo Gafanha, com o Mozart Gomes Neto, que foi meu primeiro treinador de futebol profissional, que hoje ele está à frente do Santa Cruz, num grande trabalho aqui no futebol cearense, é treinador da seleção da Unifor. Foi quem abriu... É o Mozart que jogou bola lá atrás? É o filho dele. Esse Mozart aí do futebol cearense, que é o Moés Gomes. Meu pai falou demais. O filho dele foi meu primeiro treinador de futebol cearense. Exatamente. Pois olha aí como as peças aqui da minha história também contada pelo meu pai, falando aqui sobre o futebol, aí falou do Mozart, que era um craque de futebol, né? Demais, jogava muito. E esse teve a oportunidade do filho dele. O filho dele também foi atleta em Portugal, teve lá muitos anos e depois passou a ser treinador de futebol lá em Portugal. Quando você sai daqui para ir a Portugal, você estava com quantos anos? 18 anos de idade. Então você foi tentar a carreira de futebol já profissional. Já profissional, estive lá no Desportivo Gafanha, não me adaptei à primeira vez. Você jogava em qual posição? Sempre fui volante de marcação, aquele camisa 5 à frente dos zagueiros, né? Brigador. Aquele rapaz guerreiro que dá carrinho pra lá, resolve tudo. Briga, motiva o time, né? O jogador chama-se o carregador de piano. E aí eu estive lá com o Mozart, passei 6 meses lá, o Mozart queria que eu ficasse mais tempo, só que eu não me adaptei a Portugal, achava que tinha muita qualidade para ser titular do time, enfim, eu achava que eu não tinha tantas oportunidades. E aí surgiu um convite para mim para a Suíça, para jogar um time da... Pertinho também na região da Europa toda ali. Um time da, salvo engano, terceira, segunda divisão, que era o Kickers Luzé, não recordo. Quem te acompanhava nesse tempo quando você estava no Portugal? Psicologicamente, qual era a referência que você tinha? Quem era que te acompanhava sendo agora aquele teu facilitador, te preparava? Como é que era a sua vida? Não tinha, infelizmente, né, nessa época aí a gente não tinha esse acompanhamento, não tinha empresários, entendeu? É aquela coisa de boca, né? Um amigo que viu jogar, é um amigo do pai, é um treinador, é um ex-companheiro de futebol que está indo para um clube, e isso aí peca bastante, porque hoje em dia a gente vê jovens com assessoria de psicólogo, terapeuta, empresário. Quando você vai para um país, o jovem tem um cara que vai alugar a tua casa, vai ter o professor de idioma, e naquela época a gente não tinha nada disso, era uma época muito difícil. Portugal naquela época, até os brasileiros eram considerados estrangeiros, só podia contratar 3, eu fazia parte dos 3 lá. Olha aí. Então assim, era muita pressão para um adolescente, né, que saiu daqui de uma família de origem humilde para vencer na vida, e eu tive um pouco de dificuldade de adaptação justamente por isso. Fui para a Suíça achando que seria mais fácil, futebol suíço. Cheguei lá, a complicação da adaptação foi pior devido ao idioma alemão suíço, que é o alemão suíço, é mais complexo ainda do que o alemão. Rapaz. Então dificultou bastante a minha vida. Foi quando você eu passei... teve que se virar nos 30. Me virar nos 30, passei mais 6 meses na Suíça, depois retornei aqui ao estado de Ceará, e aí foi quando eu tive que dar um novo caminho na minha carreira futebolística, profissionalmente falando. Eu vim pro Terrimar, joguei Terrimar, depois estive jogando no Tapajé, aí rodei os times aqui do interior do estado de Ceará, e aí foi quando eu segui carreira. Quer dizer que você é amante do futebol de verdade. Essa paixão não tirou você da responsabilidade de trabalhar social. O trabalho social te acompanha há muito tempo. Você precisou ir a todos esses lugares para despertar dentro de você o cuidado
com o futebol das crianças? Foi isso que você entende? Se você me permite contar, né, que aí, dentro dessa transição do pós-carreira, que é quando você vê que não dá mais, né, que você já insistiu bastante e que você não precisa perder tempo. Eu, como a maioria dos atletas de futebol brasileiro, não tinha terminado ainda o ensino médio. Então calma aí, você vai me contar sobre isso. Até porque o nosso papo hoje ele também vai dando uma orientação. Isso aqui está servindo de uma assessoria para quem pensa na jornada do futebol e, de toda forma, está trazendo essa pessoa para mais perto aqui, acompanhando o nosso programa, para entender que o mundo não é mar de rosas, não é? Tem dificuldade, tem desafio. Você está falando com muita firmeza, entregando uma história atrás da outra, mas tem muita peleja para cada estação que você viveu. Eu quero chamar a atenção, e nós vamos voltar daqui a pouco, porque eu preciso falar agora que amanhã é um dia muito especial para você comprar o seu carro e eu vou indicar a Visão Veículos aqui para você. Alô, meu amigo Fábio. Fábio, eu estou devendo uma visita, eu vou sábado aí, meu amigo. Pode deixar. Vai ser muito bom, então. Atenção, hein? Olha, eu quero desejar aqui a você que está chegando agora uma noite muito especial. Obrigado pelo carinho da audiência, onde vocês estiveram nos acompanhando aqui. A Visão Veículos é a empresa certa para que você possa comprar o seu garantia, as melhores taxas você vai encontrar, os melhores bancos e mais, uma responsabilidade de ver você realizando o seu sonho com tranquilidade. Visão Veículos é muito mais do que uma loja de carro, é uma família que atende você olho no olho, com a facilidade de te levar até a realização desse sonho, que é o bem, não é? O bem que você tem aí, um dinheiro que você juntou, ou então, na maioria das vezes, tem um carro que você comprou, pagou, e aí você já levou esse carro para ser avaliado em outras lojas, e a turma tem depreciado, matado, derrubado o preço do carro, que é assim que diz na linguagem popular. Quando chega, você vai dizer, recebe meu carro de entrada? Aí a turma em outras lojas diz, recebo, mas só pago tanto. Aí coloca lá embaixo. Ninguém quer fazer mais negócio. Você diz, não, o meu carro está muito sem valor. Eu não quero. Não é isso que acontece? Você vai ter a melhor avaliação do mercado aqui na Visão Veículos. A melhor avaliação do mercado para você comprar o seu carro novo, seminovo, nacional, importado. O telefone é o 99215-2079. Tem um VT pronto aí, Pedro? Vamos soltar o VT e eu volto daqui a pouco com o Berg Nascimento, o Berg dos Esportes. Vamos continuar falando de Visão Veículos aqui. Vamos lá. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Recado dado e oportunidade de você comprar o seu carro 99215-2079. Tanque cheio. Você que é meu ouvinte, telespectador, você que participa comigo, vai dizer o seguinte: eu ouvi, eu quero o meu desconto. E vai ganhar, hein? Tanque cheio. Comprou o carro, vai ganhar um tanque cheio. E mais, tem um outro bônus que você precisa chegar na loja e perguntar, ei, qual é o outro bônus aqui que eu vou comprar o meu carro? Olha, eu vou te dizer, tem sempre um que vai dar muito certo dentro do seu orçamento. Desde o carro popular que você quer ao carro dos seus sonhos. Tem gente que está dizendo, não, eu quero comprar uma Land Rover Defender.
Ah, meu amigo, então vai lá. Não, quero comprar um carrinho assim de entrada, um Onix. Então vai lá, meu amigão. Você vai encontrar certeza de ser muito feliz, você e sua família. Volta comigo aqui, porque eu tô com ele, o meu amigo Berg dos Esportes. Nós estamos aqui na transição, Berg, eu e você, quando você falava para mim sobre como chegou o desejo de amparo social, de trabalho social, de filantropia, nessa sua saída do futebol para agora a responsabilidade de promover oportunidade para as crianças. Me conta aí. Exatamente. Aí foi na transição. O que acontece? Eu já tinha rodado bastante, tinha rodado ali por Rondônia, e eu já estava meio cansado de estar tentando, as coisas não estavam acontecendo, porque um fato é que as pessoas não sabem, né, como funciona o futebol brasileiro e a grande indústria. Nós temos 800 clubes de futebol profissional. Eu queria que você falasse sobre isso. 800 times de futebol profissional no Brasil, do qual somente 60, 80 tem calendário o ano todo. Aí nós temos 700 clubes que só disputam o campeonato estadual. E essa grande parte do tempo esses clubes não têm calendário, infelizmente, por falta mesmo de uma melhor organização das federações. E o que acontece? Muitos têm qualidade, muitos atletas têm potencial, mas não têm o que fazer após o estadual. E aí eu já estava cansado dessa rotina, de ter dificuldade, e resolvi, já estava com a minha esposa, né, iniciando um grande relacionamento, e resolvi voltar ao mercado de trabalho. E quando eu fui para o mercado de trabalho, esbarrei na formação, né, porque o pessoal chega, e aí? Qual é a tua formação? Não tinha terminado nem o ensino médio. Então, como você se dedicava ao futebol, não tinha tempo para estudar. Você estava focado naquilo e ao mesmo tempo deixou passar. Exatamente. Quando você vai para o mercado de trabalho, recebe uma porta fechada, uma interrogação bem grande. Várias portas fechadas. E aí, olha como é importante esse bate-papo nosso hoje aqui. Mãe, pai, garotão aí de 13, 14, 15, 16, a idade que você tiver. Coloque o seu estudo em dias. Vale muito a pena. Por mais que o mundo esteja totalmente fora de um padrão, né? Mas vale a pena você estar aí sempre renovando o seu grau de instrução, sendo você responsável também pela cultura que você vai carregar, para que na hora que tiver uma entrevista ou uma oportunidade, se o futebol não der certo, você tem um amparo através da sua formação, da sua academia, dizendo, eu tenho formação e vamos lá que eu vou me colocar à disposição. Você chegou e não tinha essa formação. Não tinha essa formação que é de grande importância, né? O mundo gira em torno da sabedoria, do entendimento. E aí depois eu, conversando com a minha esposa, ela me deu total apoio junto com a minha família. Tive que retornar aos estudos, e aí eu fiz um supletivo, que foi o SEJA, lá na Parangaba, onde eu terminei meu ensino médio. Logo após, fiz a minha faculdade, né? Entrei na faculdade, fiz o supletivo, passei, aí fiz a faculdade de Educação Física. Legal. Após a faculdade, não queria ficar parado, fiz a minha pós-graduação. Muito bom. Terminando a pós-graduação, fui fazer meu intercâmbio na Alemanha, e aí foi onde eu, pode-se dizer assim, aprendi bastante, né? Não só a questão cultural, mas também aprendi um novo idioma. Legal, olha aí, gente. Quem talvez estivesse dizendo, não, futebol não tem futuro não. Serviu, transformou, porque ele abriu a mente, abriu a cabeça para poder avançar em se qualificar. E aí quem dizia o seguinte, será que o Berg vai estudar depois do futebol? Também foi convencido, né, Berg? Você mudou de vez, aí mudou tudo. E aí, na Alemanha, outra experiência, outro país, a cabeça começa a pensar de uma forma diferente. Totalmente diferente, né? Tive o apoio familiar, mas a gente, certas dificuldades a gente tem que enfrentar sozinho. Então fiz um intercâmbio para aprender um idioma, estava lá na universidade, passei 6 meses estudando, recebi o convite para voltar a jogar lá, onde eu pude jogar uma competição como se fosse semi-profissional, como se fosse um campeonato cearense. Sim. E aí a gente pôde passar esses 6 meses estudando, jogando, e ao retornar ao Brasil, me senti a necessidade de fortalecer o social, do qual eu já tinha um histórico de ação, eu juntamente com a minha família. E aí foi quando eu fundei a minha associação, né, que é a Associação Filhos da Luz. Eu criei, registrei ela, muito já bom. Tinha uma atuação... Surgiu assim pela necessidade de que você foi tocado, foi Deus que tocou, te deu uma direção, te deu uma resposta, como é? Quando você volta da Alemanha, já volta pensando? Exatamente. Quando eu volto da Alemanha, eu já volto pensando nisso, né? Nessa situação pós-carreira, transição, ajudar a fazer algo para as crianças que têm no futebol somente um estilo, um caminho para seguir na vida, mas também
também tivemos outros fatores, né? Infelizmente, dentro da minha família, eu tive alguns parentes distantes, né? Envolvimento com a criminalidade, com coisas erradas, outros infelizmente perderam a vida, né? E desde então, já está com mais de 10 anos que eu tive como missão de vida, eu, a minha mãe, minha família, para fazer com que as crianças saiam da ociosidade, tirar... Tudo isso, você pensando, vendo o que estava acontecendo, você disse, eu não posso ficar do mesmo jeito. Eu não posso ficar paralisado. Eu posso ser uma ferramenta de transformação social para a vida de jovens que nunca vão caminhar por esse destino aí. E aí, rapaz, você está falando aqui agora, olha o que nós temos dentro do ser humano. E eu queria chamar a sua atenção. Eu falo muito olhando nos seus olhos aqui. Nós podemos revolucionar a vida de outras pessoas que acompanham o seu dia a dia, o seu passo a passo e ficam vendo o que você vai fazer. Quando o Berg diz que viu porque tinha experiências traumáticas com familiares e como é que estava caminhando as coisas, você foi esclarecido e iluminado por Deus, meu amigo. Porque para tomar conta, cuidar de crianças, cuidar de pessoas, só se o cara tiver esse amor de Deus de verdade. Exatamente. Dentro da minha própria transição, né, eu iniciei o projeto em 2014, né, lá no Dias Macedo, no Campus Society, quando eu comecei lá, incentivado pela minha família, meus irmãos, meus pais e minha esposa, né, a gente dava aula voluntária para as crianças e ali, depois dali, a gente migrando para outros bairros, né, não tinha as areninhas prontas ainda. E como eu te falei, né, essa situação para mim de passar por essa situação, de conhecer pessoas com histórias de violência, de droga, essas coisas que infelizmente o caminho pior a se seguir é esse caminho, né, o caminho da marginalidade, o caminho da desobediência cívica, e a gente fez de tudo para que a gente pudesse ser uma luz na vida das crianças, e aí foi quando a gente criou o nosso projeto Filhos da Luz, aí depois eu registrei, e aí a gente passou a migrar e militar nessa causa da inclusão social, trabalhar com crianças de vulnerabilidade social, para que a gente pudesse tirar essas crianças da rua e dar ela também um novo rumo na sua vida, porque quando você está lá na comunidade, mostrando para as crianças que elas podem, né, que elas devem sair daquele caminho, né, que você é um exemplo disso, você consegue impactar ainda mais a vida dessas crianças. Muito bom, sensacional. Eu tô feliz aqui em receber você, meu amigo, vou te dizer, viu? E quanto tempo tem o Instituto? De registro já temos mais de 4 anos, mas de projeto nós já temos 10 anos, vai para 11 anos agora no Dia das Crianças, 12 de outubro, quando a gente faz 11 anos de atuação. Você tem 11 anos de atuação bancando o próprio recurso, porque na maioria das vezes, projeto social do Brasil, eu não sei o que acontece, parece que só quem tem um compromisso lá em cima, em Brasília, que consegue ter as coisas para tocar os projetos. Quando não, tem que ser voluntário, né? Exatamente, nós temos diversos colaboradores voluntários lá no nosso projeto social, a gente já fez diversas ações, inclusive a gente tem voluntários lá que dá aula de inglês, né, que é o nosso professor Calho, tem aula de espanhol, que é o meu amigo Juan, e a gente tem a minha própria esposa, que é uma voluntária, que é professora pedagoga, a minha mãe é assistente social, tá na faculdade também, tá lá fazendo a sua contribuição, e outros amigos voluntários no projeto, mas infelizmente essa questão de patrocínio nós ainda é uma coisa muito complexa. A gente tem 2 escolas que nos ajudam, né, que se você me permite citar o nome. Claro, meu amigo, que fica à vontade. Mando até um abraço para a dona Lindete lá do Colégio Maristé. Alô, dona Lindete, a professora diretora lá? Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. E o Maristé fica ali na região do Passaré? Exato, fica justamente na minha Lá da direita tem uma viradinha assim. E o Levi, né, que é o dono da escola Monte Sinai, que é um cara muito gente boa, que dá um abraço, fortalece. Então, assim, são luz no nosso caminho, mas infelizmente a gente falta um pouco das empresas chegar a gente pro social, até porque a nossa associação ela foi registrada na Lei de Incentivo do Esporte e a gente está dependentemente da boa vontade do empresariado. Rapaz, olha, eu vou dizer aqui para você. Cada criança que chega a um projeto social e é atendida, muda a mentalidade e muda o destino dessa criança. E cada um é menos um na rua, provocando desordem, crime, levando risco, perigo para a sociedade. Quando um trabalho desse social acontece, sabe o que eu acho? É que devia o governo estadual, o governo federal, a Prefeitura de Fortaleza, ter já estabelecida dentro do seu calendário os valores para todas essas que estão legalizadas e de forma transparente, trabalhando dentro da forma devida, do padrão, para que pudesse ser mais um braço de apoio também a outras pessoas, outras crianças que não conseguem nem ir para o colégio, nem sair de casa,
por alguma dificuldade do próprio bairro, mas tem lá um projeto social. Ou então essa criança que estava sem ter desejo, sem ter vontade de ir para assistir aula, ela participa do projeto social, ela é motivada, ela é impulsionada e ali desperta. Isso acontece? Eu estou perguntando a você, não desse calendário, né, desse compromisso, mas podia ser feito de muito mais importância, colocando como prioridade, né? Esse é o mundo ideal. Infelizmente, não é o mundo real. A maioria das instituições sociais, elas não têm registro, elas não têm essa formalidade. A gente tem o nosso registro, tem a nossa formalidade. Eu entendo que pela burocracia, realmente, a dificuldade é muito grande, mas realmente, como você falou, nós estamos ali sendo um braço do Estado, onde o Estado não alcança, não tem como o Estado estar em todos os locais de um município, uma cidade como Fortaleza, de 2,5 milhões de habitantes, 121 bairros. É muito difícil você estar em todos os locais. Nossa instituição está lá fazendo esse trabalho e poderia ser bem mais quista nessa situação de apoio social, com certeza. Muito bom. Você falando e eu pensando aqui. O ideal. E qual outra palavra que você usou? O mundo real. E o real. Oh, meu amigo. O ideal era que o mundo real fosse tão ideal como a gente sonha e tem desejo e tem vontade. E que pode ser feito isso, pode ser trabalhado. Passo aqui um filme na minha cabeça com tantas situações que acontecem. Cada um desse, que nem o Berg aqui, que se desdobra e que se coloca à vontade de trabalhar. É muita paixão, né, meu amigo? Você tem filho? Ainda não, tá no tempo de Deus aí, mas eu digo que eu tenho 80 filhos, né, que são as crianças lá do meu projeto social, do qual a gente abraça como filho, a gente faz tudo por elas, justamente para que elas tenham um futuro melhor, né? Como é o funcionamento do Instituto? Como é que acontece as atividades? Você pode explicar um pouquinho? Sim, nós estamos lá na Praça do Conjunto Tropical, segunda, quarta e sexta. Nós também fazemos algumas ações com a melhor idade. A gente tem um programa que é um projeto nosso, que é o Elas por Elas, onde a gente faz tipo uma comunidade de terapeutas para que as mulheres tenham ali o seu espaço de conveniência, de conversa, de diálogo, de resolução de problemas e conflitos. E assim a gente vai dando a nossa contribuição dentro da nossa comunidade, dentro do nosso bairro e para o nosso município. Muito bom, tá aí. Berg Nascimento, o Berg dos Esportes, que não brinca não. De atleta profissional a filântropo, a cuidador de crianças, levando aí oportunidade de um novo projeto na cabeça dessa juventude, que se não tiver projetos assim que dão direção, o negócio está muito doido, que a internet está louca, a ociosidade e tantas seduções que levam as nossas crianças a se perder no meio do caminho. Você falou ainda que esse trabalho é o trabalho que motiva você, não é? Você não toca hoje outra coisa a não ser o projeto social. Você está dedicado constantemente, né? Além de ser, né, dentro do projeto social, um ativista social, eu também me considero um ativista político, né, social e esportivo. Né? Eu faço parte do Sindicato dos Atletas de Futebol Profissional e da Federação dos Atletas de Futebol Profissional do Brasil, a nossa grande FAP. O sindicato, ele está em Fortaleza? Nós temos aqui em Fortaleza a nossa sede, nosso presidente Marcos Gaúcho, um abraço para o nosso grande Marcos, é o presidente do nosso sindicato. Legal. E ele está lá para servir o atleta profissional em atividade. Perfeito. Já pensando no pós-carreira, a gente tem a nossa Federação dos Atletas, que foi criada pelo Wilson Piazza, juntamente com o Pelé, quando era ministro dos esportes. Muito bom. E a gente tem uma atuação nacional, nossa sede é lá em Brasília, e eu estou sempre lá também colaborando com eles para que a gente possa ter nossos direitos sempre em dias e né, respeitados. Quando você fala do sindicato que dá atenção aos atletas em atividades, a partir de qual idade esse atleta vai ser garantido por esse benefício do sindicato? A partir da maioridade, 18 anos? Ou desde quando ele já é federado, ele já está... A partir do momento que ele é um atleta profissional, né, ele já pode ser, pode-se dizer assim, o sindicato já está lá lutando e batalhando por ele. Mas o nosso sindicato também tem uma atuação social. O Marcos Gaúcho faz um trabalho bacana com a fomentação de cursos para os atletas, doação de cestas básicas. Legal. É um sindicato bem atuante, mas pensando na transição e no pós-carreira, nós temos a nossa associação, que foi a associação que me ajudou para que eu pudesse me formar em educação física com a bolsa de estudo de 70%, me formei lá na Grande Fortaleza. A federação? É a nossa associação dos atletas, que é juntamente com a nossa Federação dos Atletas de Brasília. Nós temos as associações nos estados e a federação que é em Brasília, que foi quem me incentivou a finalizar meus estudos. Eu vejo você viajando a Brasília, vez por outra você está lá levantando uma causa, levando uma bandeira. É através da federação. Vocês discutir o que quando vocês vão a Brasília. A gente tem, infelizmente, aí uma situação que é
pode-se dizer, uma situação bem constrangedora, porque a gente tem a única federação de apoio, né, a transição de carreira de atletas e benefícios sociais para atletas de futebol, apoiando tanto social como assistência socioeducacional, assistência médica, que é a nossa Federação dos Atletas, que foi criada pelo Pelé. Infelizmente, né, foi aprovada aí a lei do esporte, vetando esses benefícios de um recurso que é 0,5 décimos, que não é nem um dinheiro governamental, é um recurso que é dos próprios clubes, dos próprios atletas. E aí os parlamentares, né, infelizmente, por falta de conhecimento, né, o Lula vetou esses nossos benefícios, e a gente está nessa batalha para que os nossos direitos, nossos benefícios sejam revogados através da derrubada desses vetos. Então, essa é a luta constante de vocês lá em Brasília, né? Chamando essa atenção, pedindo essa atenção, porque tem muito familiar também que sofre quando o atleta está em baixa, não é? Porque na maioria das vezes o que a gente vê é que o atleta que deu certo, ele é o grande herói da família, e aí ele também é o provedor dessa família. Quando entra em decadência, em crise, todo mundo padece. Exatamente. A maioria das modalidades, você tem ali Bolsa Atletas, ela tem outros apoios, né, benefícios da Caixa, Ministério dos Esportes, apoiando com diversas outras ações. Infelizmente, o jogador de futebol profissional, ele não tem, né, nenhum tipo de benefício governamental, e a única instituição, né, que foi criada pensando nesse pós-carreira, justamente por um atleta que está dentro de um país, dentro de um contexto, que ele não tem calendário o ano todo, ele só joga ali 4 meses, e ele precisa se capacitar para se reinserir no mercado de trabalho. Essa única instituição está sofrendo boicote, né, de alguns parlamentares, como eu te falei, por falta de conhecimento e da importância da nossa federação, que tem o nosso grande presidente Júlio Liro, que está à frente fazendo um grande trabalho lá em Brasília, juntamente com os outros presidentes das AGAPs nos estados. E eu, como um militante também social e esportivo, estou aqui como ex-atleta também militando pela nossa federação para que a gente consiga derrubar esses vetos. Acredito que vai ser votado no próximo mês de agosto, no recesso parlamentar, quando eles retornarem. E a gente precisa que tanto o senador quanto os deputados federais analisem com mais carinho a nossa causa, veja os benefícios que a gente faz, né, acompanhe nossas mídias sociais, para que eles possam ser sensibilizados e nos retornarem. Como você falou, o ex-atleta de futebol e inclusive o atleta de futebol, a maioria das vezes ele é o provedor da sua família, então quando ele está desempregado, ele precisa se capacitar, ele precisa de um benefício, precisa de uma instituição. Legal. E a única instituição que está ali por ele é a nossa Federação dos Atletas da FAAP. Muito bom, é um trabalho que eu vou te dizer, faz muito sentido. E a gente percebe assim, vai vendo. Eu fico pensando, como é que isso tudo acontece? Tem gente que não sabe como é que é o bastidor do futebol. O negócio é sério, né? O povo sofre se não tiver ninguém para defender. É justamente isso. As pessoas veem só o glamour, né? Que ali é o time da primeira divisão, os atletas que ganham 200, 300 mil por mês, mas elas esquecem que aquilo ali é a minoria. Eles são 2, 3% de um universo de 30 mil jogadores que não recebem pouco mais de um salário mínimo. E a gente tem 700 clubes com as portas fechadas. O mundo do futebol só é bilionário, só tem esse glamour na Série A e possivelmente a Série B. Todas as outras divisões sofrem diversos problemas, no qual a gente milita para que esses problemas sejam resolvidos, dentre eles, né, com um plano nacional de desenvolvimento do futebol, em que a gente possa fazer com que crie várias ligas, crie ligas regionais, tenha a inserção de mais empresas, para que a gente possa fomentar o campeonato profissional em vários municípios. Aqui no estado de Ceará, por exemplo, nós temos 184 municípios e nós só temos ali 10 times na Série A, 5 times na região metropolitana, e os outros municípios, grandes municípios do interior, né, como Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Sobral, são diversos municípios que com certeza poderiam ter suas próprias equipes, suas próprias seleções, se tivesse um maior apoio, um maior fomento, poderiam estar revelando grandes jogadores, como é o histórico do nosso estado, revelar jogadores, mas para isso a gente tem que estar um suporte, dar um calendário e dar um maior fomento para eles. Muito interessante tudo isso que você traz aqui. Parece que virou jogador de futebol e está tudo resolvido no resto da vida. Não é bem assim, não, né? Tem um caminho bem largo aí, ou bem grande, não é? Que faz essa diferenciação. Eu vou pedir aqui, eu vou te mandar um site que está no nosso grupo. Vê se você consegue colocar esse site dos esportes aqui, só para mim dar referência aqui. Está aqui já no nosso grupo, vou te mandar aqui também. E aí faço
de apresentar aqui esse site, que é o site berg2esportes.com.br. Se você conseguir colocar aqui pra gente, vou apresentar essas missões que eu já te falei, ou melhor, já falei para nossa audiência que você faz em Brasília, sempre vai caminhando, correndo de um lado para o outro. Tem o projeto social também com a foto das crianças. Eu queria que você fosse dizendo aqui cada movimento que nós vamos estar passando aqui no site, né? Essa iniciativa do projeto que acontece, está de férias agora, está no recesso, enquanto está no mês de junho, como é que é? Exato, nós estamos no recesso das escolas, é onde a gente tem um maior trabalho, porque a gente tem que estar acompanhando essas crianças, né, fazer com que elas tenham mais tempo. Infelizmente, por falta de apoio, por falta de recursos, a gente teve que suspender nossos trabalhos de acompanhamento escolar, porque a gente não tinha condições financeiras de pagar como a gente fazia, pagava os professores para fazer o acompanhamento durante as férias, então infelizmente eu peço que qualquer pessoa pode participar, pode doar, pode se solidarizar, pode acompanhar, pode visitar. Nós temos uma sede pedagógica. Eu quero me comprometer com você, Berg. Atenção, hein, gente? Eu quero me comprometer, pai, mãe, você, tio, tia, dono de supermercado, dono de loja, você que é empreendedor, investidor, empresário, você que tem um coração generoso, eu quero me comprometer com você de fazer uma visita lá em um próprio tempo ou um próximo momento ali, para que a gente possa levar a condição. Se você tem aí, desejo também de ser útil e tocar essa missão, vai no meu Instagram, coloca o meu Instagram aqui, Pedro. A turma sabe, Renato Soares CE. Ou então liga no meu telefone, me chama, mas eu quero ir agora junto com você, Berg, lá no... Tudo documentado aqui, o projeto do Berg, tudo autorizado, Filhos da Luz. Registrado. Tudo direitinho. Em Brasília agora, com lei de incentivo ao esporte, né, feito pelo nosso amigo Marcelo, lá de Juazeiro. O investidor pode ser, o empresário que tem uma marca, um produto, ele pode patrocinar e ter desconto. Além de ele pode patrocinar, a quantidade que ele patrocina é triplicada, dobrada no desconto de imposto de renda através da lei de incentivo, ou seja, ele dá um recurso, ele recebe muito mais isenção, muito bom. Tem o seu nome ligado à causa social, vai estar ajudando uma criança e deixando seu legado de transformação social. Quando você tira uma criança da ociosidade, do mundo do crime, você tem um benefício, um impacto social tremendo, e essa é a nossa função, ser luz na vida dessas crianças. Sabe que aí pode surgir um grande atleta. Já teve alguém que saiu daí para jogar bola? A gente teve alguns atletas aí, né? A gente passou por Ceará, por Fortaleza, mas ainda a gente não teve aquele atleta que vingou no mundo profissional, mas a nossa grande função é a social, entendeu? Realmente o futebol profissional. Aí levanta, aí dá direção. Dá o secundário, você pode ver um pouco do meu perfil. Aqui é uma palestra que eu estou dando lá na Unifoco, com os meninos da Retric, do meu amigo Darlan, que faz um grande trabalho. Eu também tenho esse trabalho de atuação nos projetos, onde eu visito clubes, falo um pouco da importância dos estudos, da capacitação. Os atletas da Retric, eles aprendem a falar inglês, e eu falo justamente da importância de falar um novo idioma. Aqui é o nosso projeto social, aqui são as nossas crianças, aqui é o nosso patrocínio, tá eu mesmo, Berg, mas eu quero que qualquer empresa, por gentileza, se solidarize com a nossa causa, coloque seu patrocínio aqui. Eu mesmo que eu tô pagando. Aqui algumas atuações que a gente leva as crianças para os passeios, né? Aqui os atletas que a gente dá consultoria, alguns treinamentos que eu já faço. Legal. Muito bom, olha, se tivesse... Que é o nosso Pix, né? Não sei se é permitido, mas... Vamos fazer da propaganda completa, você tá livre aqui, quem tiver vontade, fica à vontade só de colaborar, sobe mais aí que eu vindo. Acabou aí? Pode passar, e aí tem um pouco das nossas ações, da nossa federação dos atletas, né, lutando pela derrubada do veto, nosso trabalho político, né, com alguns parlamentares que a gente, graças a Deus, tem uma boa entrada para um bom diálogo, para tentar viabilizar projetos voltados para o esporte, né? Se me permite, eu até posso falar aí com pessoas que Jorge Pinheiro, Soldado Noélio, secretário de esporte de Juazeiro na época, Benjamin Benjimac, também sempre nos apoiou nos projetos relacionados ao esporte, à nossa causa de jogador de futebol profissional. Nós lá em Brasília, né, os deputados que nos recepcionaram, o próprio Cleitinho, Piú, estamos aqui com o Messias Donato, deputado federal, nosso presidente Júnior Liro, Aldair, grande campeão do mundo, e a gente está sempre nessa causa, nessa luta, nessa batalha. Eu também, além de ativista social esportivo, né, trabalhei como assessor parlamentar do nosso grande vereador Danilo Lopes, uma pessoa que eu tenho um grande estima, estive lá na Câmara Municipal fomentando alguns projetos. Esse aqui é jogador do Fortaleza, como conhece? Ídolo maior, ídolo máximo do nosso futebol cearense,
cearense do Ceará, que o nosso programa passa a TV para a região metropolitana, né? A turma está assistindo em qualquer outra parte aí, e você no Brasil, fora do Brasil. Mas esse jogador aqui é um movimento esportivo do qual eu criei, que é o Movimento Esporte Sem Fronteira, para que a gente possa fazer com que todas as secretarias de esporte de todos os municípios do estado de Ceará tivessem um programa permanente, entendeu? Para que possa beneficiar todas as modalidades. Eu, como além de ex-atleta de futebol profissional, eu sou ex-atleta de karatê e atualmente atleta de kickbox, com o meu professor Ricardo Coreano, um abraço. Você foi atleta de karatê? Fui atleta de karatê, né? Eu parei na faixa verde, né? Estava na minha equipe, que era da Shodokan. Vem primeiro o quê? Vem primeiro marrom, depois... Não, primeiro vem branca. Você está chegando na verde. Não, a verde é antes da marrom. Aí vem a verde, aí depois a marrom e depois a verde. Marrom, vermelho. Vamos fazer branca, amarela. Branca, amarela, azul, verde. Aí depois vem na Shodokan não tem laranja. Salvo engano, depois da verde vem a marrom. Aí tem a marrom primeiro dan, marrom segundo dan, marrom 3 dan. Aí depois a vermelha, depois a vermelha preta. Então você era atleta de karatê. Faixa verde. E agora não dava pra fazer um combate comigo, não. Agora eu tô apaixonado pelo kickbox, né? Conheci o kickbox, tô apaixonado pelo nosso professor Coreano. Aqui são algumas pessoas que a gente já pôde fazer a apresentação do nosso projeto, do nosso trabalho. Senador Eduardo Girão, que há muito tempo que a gente está na luta para que ele faça uma visita ao nosso projeto, para que possa também nos ajudar. Infelizmente ainda não deu certo, mas eu tenho fé em Deus que vai dar. E aqui é um pouco da nossa história. Eu vejo você como um dos caras bem posicionados. Eu peço permissão para ele descer aqui, só um pouquinho de empresa para mim, eu tenho que pegar isso aqui. Posso subir aqui e descer para me mostrar uma foto de empresa, isso aqui é de extrema importância para mim. Aqui é o prefeito de Juazeiro do Norte, Cleide Bezerra, que eu trabalhei com o coordenador de esporte, lá em Brasília com Danilo Forte, o ministro dos esportes. Grande Fernando, a minha associação ela foi reconhecida no estado de Ceará, que é o nosso presidente, secretário de esporte do estado, como uma das associações que mais faz um bom trabalho no social e esportivo no estado de Ceará. A gente recebeu o prêmio da mão do próprio secretário de esporte do estado. Queria ser subido aqui mais um pouquinho, só para mostrar aqui, se você pudesse aqui aumentar um pouquinho essa foto aqui, que esse aqui é um cara que tem uma luz, tem uma integridade. Aí você volta lá na foto, lá, porque eu faço questão de frisar, porque isso aqui eu estou falando. Vai dar certo. Aqui, ó. Essa foto aqui, deixa ela em visibilidade maior aqui, para que a gente possa reconhecer. Lá em casa tá vendo, eu até sei quem é, já teve um programa. Lucildo Frota. Com mais de 10 anos de atuação política, social e esportiva, foi o único parlamentar a visitar meu projeto social, que é o Lucildo Frota, um grande deputado, que eu mando um abraço e se comprometeu a dar uma força, a apoiar o nosso projeto social. Ele foi muito acolhido pelas nossas crianças, reconheceu nossa batalha e eu faço questão de frisar aqui em gratidão ao Lucildo pela hombridade, dignidade e pela humildade de ser um parlamentar, de mandar de visitar uma comunidade, visitar um bairro e ter lá junto com as crianças. Isso para mim marcou, meu amigo, e eu tenho aqui essa gratidão eterna para nosso amigo. Demais em receber você, o nosso tempo estourou, só tenho a agradecer e dizer que faz muito sentido o trabalho que você desenvolve. Parabéns, vai firme, conta comigo, meu amigo. Pode contar comigo. Gratidão. Diga para as crianças lá e o que for necessário. Eu estou junto nesse projeto para a gente avançar e levar oportunidade para quem precisa. E a mensagem que fica é que, independente do local que você esteja, a condição que você viva, independente de todo o aspecto que aconteceu na sua vida, você está vivendo hoje, graças a Deus Todo-Poderoso, e você pode viver a vida intensamente, minuto a minuto, e a cada minuto você vai encontrar um caminho que vai te levar no caminho certo, que é o caminho da paz, o caminho do bem e o caminho de Cristo. Meu amigo, olha, Deus te abençoe. Volta quando você quiser. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Prometo voltar na segunda-feira. Se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser, eu vou estar de volta aqui a partir das 10 da noite. Tudo certo? Tudo certo. Você gostou do bate-papo? Gratidão por tudo. Amei. Feliz da vida. Maravilha, meu amigo. Eu estou muito feliz também de receber você aqui. Obrigado ao meu amigo Pedro, que é um querido, é um gigante, coordenador responsável aqui pela edição do nosso programa e sempre muito atento. Valeu, meu irmão, um abraço, a gente se encontra, tchau, tchau. Tenha um final de semana rico,
abençoado e poderoso com as maravilhas de Deus te encontrando. Tchau, minha gente. Bom descanso para todo mundo. Valeu, fica com Deus.